Boa noite, galerinha do meu canal. Gente, depois que eu comecei a dar aula EAD, eu descobri que, quem sabe, no futuro próspero, eu possa virar blogueira. Mentira, não levo o menor jeito pra isso. Tô doida para as aulas voltarem presencialmente, porque eu não aguento esse negócio de vídeo. Não levo jeito. É uma dificuldade enorme para fazer isso. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula deste bloco que nós estamos tendo. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós vínhamos falando sobre planejamento estratégico, tá? Eu espero de verdade que vocês tenham visto a aula anterior, que de alguma forma tenham absorvido a importância do planejamento, não só para a administração, mas também para a profissão contador e para a contabilidade em si, tá? Vamos dar continuidade. Eu já, antes de qualquer coisa, vou pedir para que vocês tenham paciência, tá? Se no decorrer desse vídeo a professora abrir a boca por várias vezes, ficar bocejando, não é que seja chato estar aqui falando com vocês, é porque depois que a professora engravidou, a coisa que ela mais sente vontade na vida é de dormir. Então, e hoje, principalmente, a professora tá com excesso de bocejo. De 2 em 2 minutos eu tô bocejando. Então, vocês tenham paciência, vai dar tudo certo. Tem que ter paciência com a grávida. Grávida, você tem que ter dor da grávida, né? Mas vai dar tudo certo. Meus amores, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre planejamento estratégico. Na aula anterior, eu abordei com vocês um pouco dos conceitos iniciais sobre o que é planejamento estratégico. Falamos também que a abordagem do planejamento estratégico teve início lá na teoria neoclássica de Peter Drucker, que é onde foi definido então a base que nós chamamos que é a base que rege o processo administrativo em si, que é o que nós conhecemos como PODC: planejar, organizar, dirigir e controlar. Esse é o principal mantra que rege a gestão de toda e qualquer organização, tá? Falamos então que, tendo em vista essa base que rege uma empresa, nós podemos perceber que o planejamento é uma das principais ferramentas que estão ligadas a uma boa gestão de uma organização. E daí é onde entra a responsabilidade de um contador no que diz respeito a contribuir para a boa gestão desta organização. E também é importante que o contador, o profissional contábil, tenha conhecimento sobre esses métodos, porque pode ser que ele se encontre talvez na situação também de um gestor de um escritório contábil e precise desenvolver essas habilidades relacionadas à gestão do seu escritório. Habilidades estas que terão como base principal o planejamento, tá? Na aula anterior ficou claro e falamos também sobre o fato de que quando nós falamos em planejamento estratégico, nós não estamos falando apenas de um planejamento setorizado, ou seja, não é somente um planejamento financeiro, não é somente um planejamento de RH, não é somente um planejamento contábil ou de controladoria. Nós estamos falando de um tipo de planejamento que abrange todas as áreas de uma organização, desde o topo da pirâmide, quando nós falamos no nível estratégico, até a base operacional. Então, o planejamento estratégico, ele é responsável por planejar as situações referentes àquela organização ou prever, de alguma forma, tentar se antecipar a determinados fatos, principalmente a mudanças mercadológicas, prevendo estratégias desde o topo, desde o nível estratégico até o nível operacional de toda e qualquer empresa, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de estratégias existentes. Quando nós falamos em administração, gestão de toda e qualquer organização, nós falamos sempre, temos bastante teoria relacionada a isso. Então hoje nós vamos conhecer quais são os tipos de estratégias que existem. Porque o planejamento estratégico, como o próprio nome diz, é basicamente a definição
ou o direcionamento de uma organização através de estratégias que ela cria para lidar com as situações que ocorrem ali no decorrer do ano, visto que o planejamento é uma ferramenta que deve ser elaborada ano a ano e, quando necessário, deve ser reajustada. Não é porque eu fiz um planejamento estratégico no início do ano que significa dizer que eu não vou mais mexer nesse planejamento. Conforme as situações mercadológicas vão sofrendo alterações, esse planejamento ele também precisa ser repensado, precisa ser realinhado. E quanto mais elaborado for este planejamento, mais fácil será para a organização ou para o profissional contábil que estiver prestando consultoria para essa empresa conseguir reorganizar ou realocar as estratégias de maneira diferente para que a empresa não venha ser prejudicada com as mudanças que ocorrem aí ao longo da vida ou ao longo da existência de toda e qualquer empresa, tá? Eu trouxe para vocês ainda algumas definições para complementar aqui com relação ao que significa planejamento estratégico. Então, nós temos ali, planejamento estratégico não é uma caixa de mágicas, ou seja, é importante que nós deixemos claro que o fato de uma empresa realizar um planejamento bem estruturado, bem elaborado, não significa dizer que essa empresa não terá problemas. Muito pelo contrário, o que nós estamos dizendo aqui é que esta ferramenta pode contribuir para que essa empresa consiga lidar melhor com essas situações que possivelmente existirão. Afinal de contas, eu acredito que ao longo, já com a maturidade acadêmica que vocês possuem, assim também com a maturidade profissional que a grande maioria de vocês possui, nós já sabemos que o mundo empresarial, ele não é feito só de flores, muito pelo contrário, tem bastante espinhos que cercam a gestão de uma empresa e que cercam uma vida profissional. Então é importante que nós tenhamos em mente isso. O planejamento estratégico em si não garante o sucesso de uma organização. Ele apenas contribui para que essa empresa esteja melhor preparada para lidar com as situações que podem acontecer aí no decorrer da vida dessa empresa ou da vida deste profissional. Então, não é previsão. Planejamento estratégico não é previsão. Ele se faz necessário exatamente porque nenhuma empresa e nenhum profissional possui a capacidade de prever. Existem muitas pessoas que, por conhecimento mercadológico, por experiência profissional, acabam por desenvolver alguns mecanismos e alguns conhecimentos que são capazes de dar algumas sugestões do que pode acontecer ou algo do tipo. No entanto, empresa nenhuma é capaz de dizer com certeza que daqui 2, 3 meses a situação do mercado será essa. Até mesmo porque o mercado ele está em constante evolução e nós não temos como controlar essas mudanças. Ele faz parte lá, quando nós formos falar sobre a matriz SWOT, as mudanças mercadológicas elas estão inseridas lá no campo de ameaças, onde a empresa não tem o controle, tá? Então, o planejamento existe exatamente para isso. Não é que ele existe para prever nada. Ele existe para proporcionar um preparo maior para que essa empresa ou para que este profissional se prepare e esteja preparado para as mudanças que podem acontecer, tá? O planejamento estratégico não opera com decisões futuras, ele opera com o que há de futuro nas decisões presentes. Outra coisa importante de nós sabermos é que ele não é uma tentativa de eliminar o risco. Afinal de contas, é fundamental que os riscos assumidos sejam os riscos certos. Ou seja, o planejamento estratégico em si não elimina os riscos existentes em uma operação empresarial ou o risco existente no desenvolvimento da profissão de ninguém, seja ela contábil ou administrativa.
é fundamental que todos nós, enquanto profissionais, assim como também as empresas, afinal de contas, as empresas somos nós profissionais, tenhamos consciência que o risco, ele sempre vai existir. O importante é que nós estejamos preparados para assumir os riscos certos. E é aí onde a ferramenta do planejamento estratégico entra como um fator que contribui para que as empresas, ao avaliar as situações com cautela, fazer um preparo, fazer um planejamento, assumam os riscos certos e não simplesmente assumam riscos, porque o risco ele sempre vai existir. O que nós precisamos é estar preparados para assumir os riscos corretos. E é exatamente neste contexto que o planejamento estratégico será uma ferramenta fundamental na gestão de toda e qualquer organização, tá? Indo mais adiante, aqui nós vamos então hoje, que é o objetivo da aula de hoje, é que nós tenhamos ao final dela conhecimento sobre quais são as tipologias de estratégias existentes. Porque o planejamento estratégico é basicamente estratégias, tá? Então, a teoria, os teóricos, os escritores que falam sobre planejamento estratégicos definiram ali 6 tipos de estratégias existentes, que são as genéricas, corporativas ou empresariais, unidade ou funcional, emergentes, estruturas de portfólio ou a última que nós conhecemos como estrutura oceano azul, tá? Estratégia oceano azul. Então é sobre esses 6 tipos de estratégias que nós falaremos na aula de hoje e é o que eu quero que vocês anotem, que vocês tenham em mente, que vocês tenham conhecimento. Então, se tem alguém anotando ou fazendo alguma marcação aí, é importante que vocês anotem que sempre que nós falarmos em planejamento estratégico, nós teremos 6 tipos de estratégias vinculadas a ele. E daí toda e qualquer organização ou a empresa que optar por fazer um planejamento estratégico, que na verdade, no meu ver, não é uma opção, toda empresa deveria ter consciência que é uma obrigatoriedade fazer esse planejamento estratégico para que ela tenha um direcionamento melhor no desenvolvimento e no desempenho de suas atividades. Ela vai optar ali, dentre essas 6, qual é o tipo de estratégia que ela vai adotar. Então, vamos conhecer individualmente cada uma. De antemão, eu já digo a vocês que, assim como eu digo em todas as aulas, quando a gente fala que eu estou em sala com vocês, quando nós falamos em teorias administrativas, teorias relacionadas à administração, não existe uma fórmula mágica ou não existe um padrão que diz, um supermercado tem que usar essa estratégia. Se o meu cliente é uma loja de confecções, ele precisa usar essa estratégia. Nós não podemos taxar as empresas dessa forma, porque a administração ela é situacional. O que isso significa? A gestão de toda e qualquer empresa, ela é situacional. Então, cada empresa é uma empresa. Cada empresa vai ter que adotar a sua estratégia. Não é porque o supermercado X adotou a tipologia de estratégia genérica que significa dizer que essa mesma estratégia vai dar certo no supermercado Y. Então, não é porque eu prestei uma consultoria para o supermercado X e indiquei que eles utilizem na elaboração do seu planejamento estratégico uma estratégia funcional ou emergente, que significa dizer que eu posso prestar uma consultoria para o supermercado Y e dar a mesma sugestão. É lógico, vai acontecer, pode acontecer sim. No entanto, toda e qualquer empresa precisa ser analisada, avaliada e a estratégia adotada, ela tem que ser situacional, ou seja, cada empresa tem o seu jeito, o seu modelo de trabalho, a sua quantidade de funcionários, o seu ramo de atuação, e as estratégias precisam estar adequadas para o que essa empresa precisa. Até mesmo porque outra coisa extremamente importante
de se lembrar aqui é que nós falamos lá na aula anterior que o planejamento estratégico é você definir os rumos que essa organização pretende seguir. E nem todo mundo está andando na mesma direção. Nem toda empresa tem os mesmos objetivos, nem toda empresa tem a mesma missão, nem toda empresa tem os mesmos valores, nem toda empresa tem a mesma visão. Então, quando nós falamos em planejamento, nós estamos dizendo que ao definir um planejamento estratégico, eu estou definindo os rumos que essa organização pretende seguir. Então, uma estratégia, às vezes, se adequa ao rumo que um supermercado quer seguir, mas não se adequa ao outro. Então, é importante que nós tenhamos em mente isso antes mesmo de entender cada uma dessas tipologias, que não é porque uma deu resultado em uma empresa que significa dizer que ela vai dar resultado na outra. Cada empresa é uma empresa e demanda uma análise, um estudo, o conhecimento da situação daquela empresa, do rumo que essa organização pretende seguir, para que daí seja definido a sua estratégia. Meu Deus, eu tenho 10 minutos só para falar de todas essas tipologias, para não estourar os 30 minutos que nós combinamos. Então vamos lá. A primeira delas que nós vamos falar é a tipologia genérica. Genérica visa a análise da competitividade do negócio de forma mais ampla, buscando avaliar a adaptação organizacional a um ambiente em mudança, através do estudo da relação entre estratégia, estrutura e processos. Quando nós falamos em uma tipologia de estratégia genérica, nós estamos falando que essa empresa adota um modelo estratégico mais amplo. Ela visa de forma mais ampla essa organização e os rumos que essa organização pretende seguir. Não é uma estratégia focada apenas em uma situação, apenas em um setor. Ela olha a empresa de forma mais ampla. Então, ela está sempre visando a questão da competitividade e qual é a adaptação que essa empresa deve fazer ao ambiente, adaptação organizacional ao ambiente em mudança, ou seja, a forma que a minha empresa deve se comportar diante das mudanças que o mercado irá oferecer. Então, esse tipo de estratégia, ele cabe em empresas que estão mais abertas a mudanças, que entendem que no mercado competitivo é preciso que eu, enquanto empresa, vá me adequando para caber na competitividade nesse mercado. Porque existem algumas empresas, eu sei que vocês devem ter aí algum exemplo que vocês se lembrem, de empresas que o mercado está mudando e elas insistem em permanecer na mesma. Esse tipo de empresa, com certeza, não conseguiria trabalhar com uma tipologia de estratégia de forma genérica, porque quando nós falamos nessa tipologia, significa dizer que eu estou falando de empresas que possuem a capacidade de trabalhar de forma no qual elas têm a consciência de que precisam se adaptar ao mercado. Não é o mercado que precisa se adaptar à minha empresa, sou eu, enquanto empresa, que preciso me adequar às mudanças mercadológicas, tá? Pelo menos no meu ver, esse é um tipo de estratégia extremamente interessante e todo e qualquer gestor, e vocês, enquanto profissionais contábeis, que estarão prestando consultoria para essas organizações, devem buscar enxergar essa tipologia como sendo uma tipologia interessante a ser adotada. Porque, como eu falei anteriormente, é importante que as empresas tenham consciência que não é o mercado que tem que se adequar a elas. É elas que precisam se adequar ao mercado, tá? A próxima tipologia nós conhecemos como corporativa. Esse tipo de estratégia ganhou força na década de 80 com o fenômeno da reestruturação empresarial, onde predominou uma dinâmica de interação e integração de forma mais globalizada. Quando nós falamos em globalização, muito se ouve falar sobre globalização. Quando nós falamos em globalização, nós estamos falando das empresas que enxergam o mercado como sendo algo que vai muito além das fronteiras, das paredes
da minha organização. E quando eu falo em reestruturação empresarial, significa dizer que eu, enquanto empresa, preciso me reestruturar, tendo em vista que hoje em dia a minha empresa já não é mais só a quadra onde eu atuo. Se eu quiser crescer cada vez mais, buscar novos caminhos e levar essas organizações a rumos de crescimento, eu preciso entender que nós vivemos em um mundo globalizado. Hoje em dia, empresas que não entendem, por exemplo, sobre importação e exportação, com certeza têm uma dificuldade muito grande de entender a dinâmica de mercado. Porque mesmo que seja uma empresa aqui no interior de Altamira, essa empresa sofre impactos da globalização. E quando eu falo em globalização, um dos principais exemplos que nós podemos relacionar aí é o aspecto de importação e exportação. Ah, professora, mas a empresa que eu presto consultoria, ela não faz exportação nem importação, mas como eu falei para vocês, mesmo que ela diretamente não tenha esse hábito de importar ou exportar, com certeza essa empresa é impactada pelos vestígios da globalização. Se nós pegarmos, por exemplo, a situação atual que nós estamos vivendo, existem empresas de tecnologia, por exemplo, que não trabalham diretamente com importação ou exportação. No entanto, essas empresas estão sendo fortemente impactadas pela questão da pandemia do coronavírus, porque os seus importadores que traziam mercadoria da China e redistribuíam aqui no Brasil, não estão conseguindo fazer isso. Então, mesmo eu não atuando diretamente com esse processo de importar ou exportar, eu estou sofrendo impactos com isso, porque a minha empresa depende disso. Ah, mas eu compro mercadoria no Brasil. Se eu não tenho essa consciência de que a mercadoria que eu compro no Brasil, ela vem de outros países, de outros lugares, fica muito mais difícil de eu me reestruturar empresarialmente para poder continuar competitivo no mercado que está passando por essa situação, que nem agora da pandemia que nós estamos vivenciando. Então é importante que a empresa tenha consciência de que muitas vezes vai ser necessário ela se reestruturar empresarialmente para lidar com os aspectos que estão envolvidos aí com a questão da globalização, tá? Aí, só para complementar a questão do corporativa, criar valor por meio dos relacionamentos da empresa com cada unidade autônoma. Exploram os interrelacionamentos entre os negócios. Existe um outro termo que eu gosto muito de usar em sala de aula, e até mesmo quando eu vou falar sobre qualquer coisa relacionada à empresa, que é o termo stakeholders. O que são stakeholders? É a minha rede de relacionamentos. E eu sempre cito para vocês que as empresas precisam entender que elas não fazem parte de uma caixinha fechada onde só existe o meu mundo, só existe a minha empresa. Não é assim que funciona. Nós vivemos em um mundo globalizado, onde nós precisamos entender que as relações que a minha empresa cria, que as relações que a minha empresa desenvolve, são fundamentais para o desenvolvimento dessa organização. Então, a estratégia corporativa ela está focada exatamente nisso, nas relações que essa empresa possui e na forma como essa empresa precisa se reestruturar empresarialmente para criar cada vez mais laços, uma rede de relacionamentos cada vez maior, para que ela consiga se sobressair em um mercado cada vez mais competitivo. Então, o mundo empresarial não é um mundo solitário, muito pelo contrário, você precisa criar laços. A sua empresa precisa criar boas relações para que ela consiga se manter competitiva no mercado. E aí onde alguns empresários acabam por falhar, principalmente em alguns setores muito específicos, que existem pessoas que são muito orgulhosas, que acham que a empresa dele ou dela está acima de qualquer uma outra. E acabam por pecar, porque quando eu falo de rede de relacionamentos, significa dizer que eu preciso buscar ter um relacionamento bom até mesmo com o meu concorrente.
porque é assim que você consegue traçar estratégias que vão fazer você se sobressair diante destes mesmos concorrentes. Então, quando nós falamos na estrutura corporativa, nós estamos falando basicamente da necessidade de relacionamento que essa empresa precisa criar para entender que cada vez mais a reestruturação empresarial dela precisa estar pautada em relacionamentos, porque nós vivemos em um mundo globalizado, onde as relações são extremamente importantes. Por que nós ouvimos muito a palavra globalização relacionada com a relação que um país mantém com o outro? Porque para que o processo de globalização dê certo, esses países precisam manter boas relações, precisam manter boas relações empresariais, boas relações de comercialização e assim sucessivamente. E no caso da empresa, não é diferente, tá? Então é isso que foca a tipologia de estratégia corporativa. A estratégia corporativa é a estratégia que a alta administração formula para toda a empresa. Alta administração, como nós já sabemos, nós estamos falando do nível diretoria, do nível mais alto de uma empresa, que é o nível estratégico, tá? A estratégia emergente, no meu ver, é uma das mais perigosas. Ela não é uma ela não significa dizer que é uma estratégia não planejada. Ou seja, a estratégia que uma organização pratica não é apenas resultado de um plano rígido, mas também de um padrão que se forma a partir de uma sequência de decisões e ações. Ou seja, quando nós falamos na estratégia emergente, nós estamos falando aqui do tipo de estratégia que a empresa adota, no sentido de entender que a estratégia ela não deve ser rígida, ela não deve ser algo engessado, que uma vez criado não vai ter modificação, tá? É aquilo que eu falo lá do planejamento estratégico, é a mesma coisa. E aqui a tipologia emergente, ela vem apenas para reforçar isso. Ou seja, toda e qualquer estratégia, ela não pode ser algo que não deve ser mudado. A emergente, ela está dizendo, quando nós falamos em algo emergente, parece que é algo que, deu tudo errado, socorre aqui com algo de emergência para poder resolver o problema. No básico, é mais ou menos isso que significaria a estratégia emergente. Seria a empresa ter noção de que caso dê tudo errado, ela precisa estar aberta a mudanças, a trocar de estratégia se for necessário. A estratégia de portfólio, como o próprio nome diz, quando nós falamos em portfólio, nós estamos falando em muita coisa. Ou seja, é uma operação em múltiplas unidades de negócios, em setores diferentes. Estruturas de portfólio empresarial servem para orientar a formulação da estratégia empresarial corporativa. Quando nós falamos em empresas que adotam estratégias de portfólio, geralmente nós estamos falando daquelas empresas que têm vários ramos de atuação, ou seja, múltiplas unidades de negócio. A estratégia dela está baseada em ter vários segmentos para que, se caso um dê errado, ela possa se segurar em outro. Então, tem algumas empresas, por exemplo, que você entra e lá dentro você encontra uma diversidade muito grande de produtos. É uma estratégia arriscada e, ao mesmo tempo, se bem trabalhada, é uma estratégia inteligente. Porque qual é o risco de você adotar essa estratégia de portfólio? É porque quando você foca em várias coisas, pode ser que você peque não fazendo bem nenhuma delas. Mas, como eu falei, se bem trabalhada, pode sim trazer bons resultados. Porque para isso você precisa ser muito inteligente ao lidar com essas múltiplas unidades de negócio. Você precisa ter conhecimento de todas essas unidades que você deseja operar. Porque você tem a vantagem que, se uma der errado, uma quebrar, ou, por exemplo, o mercado de
tal unidade de negócio que eu tenho não está favorável, mas eu tenho um mercado de tal unidade de negócio que está bombando. Então isso acaba mantendo, segurando a minha organização. No entanto, o grande risco relacionado a esse tipo de estratégia é que quando você tenta abraçar o mundo, criando ali várias unidades de negócio, pode ser que a tua empresa acabe por se tornar uma empresa que não sabe fazer nada bem feito. Então, por isso que ela precisa ser bem avaliada, bem analisada pela gestão da organização, pelo alto escalão da empresa, para saber se realmente eu tenho domínio sobre isso para poder fazer. E o papel do contador aqui é extremamente importante para avaliar todos os riscos relacionados a essa diversificação no portfólio da organização, tá bem? E por fim, a estrutura Oceano Azul. Essa estrutura, talvez vocês em palestras ou algo que vocês tenham feito, ouvido, livros que vocês tenham lidos, porque hoje em dia a maioria dos coachings da vida ou vários outros profissionais que estão atuando aí no mercado, no sentido de orientação empresarial, por exemplo, usam muito esse termo. A estrutura Oceano Azul, ela está baseada em direcionar a empresa em não focar apenas no que eu tenho aqui, no mercado que eu já possuo. A estrutura Oceano Azul, ela quer dizer que essa empresa deve focar em horizontes ainda não explorados. Então, ao invés de focar em destruir a concorrência, torne-a irrelevante, oferecendo um salto de valor e criando uma nova demanda de mercado. Ao invés de eu competir com os concorrentes que eu tenho neste mercado que eu atuo, a minha estratégia vai ser exatamente ao contrário, vai ser criar uma nova demanda de mercado e criar um novo nicho onde eu irei operar sozinho, pelo menos por um tempo, porque nós sabemos que a partir do momento que algo é descoberto, ali você acaba que logo na sequência ganhando vários concorrentes. Mas se eu sou o primeiro a descobrir este novo mercado, eu posso colher bons frutos dele durante até que essas outras pessoas descubram o caminho para operar neste mercado que eu já estou operando. E empresas geralmente que trabalham, que adotam esse tipo de estratégia, são muito boas em fazer isso. Então, mesmo que eu tenha aqui pessoas que chegaram e eu descobri um novo nicho de mercado, demorou um pouco, chegou novos concorrentes nele. Essas empresas são muito boas também em já descobrir um novo nicho de mercado. No meu ver, essa é uma estratégia extremamente interessante, porque às vezes empresas, empresários, profissionais se desgastam por dias, anos, meses, focando em algo ali para poder derrubar a concorrência, sendo que eu poderia estar focando meus esforços em descobrir uma nova demanda de mercado e operar por um longo período de tempo ali tranquilo, sem ter concorrência. Então, muitas vezes, essa estratégia basicamente está querendo dizer para você não focar no problema que você tem aqui, mas nas formas como você pode resolvê-lo, nas outras opções que você possui, tá? Então, só aqui para nós diferenciarmos, quando eu falo em Oceano Azul, são as novas oportunidades, os novos mercados, o local ainda não explorado. E daí, em contrapartida disso, é o que a empresa está vivendo. Vamos supor que é um oceano vermelho, uma concorrência veloz, uma demanda estacionada, commodities, regras setoriais bem definidas e a diminuição de lucros. Já o Oceano Azul é um mercado ainda inexplorado, inovação com valor, alta lucratividade e expansão das fronteiras setoriais, tá? Como dito anteriormente, vamos finalizar por aqui, que a professora já está estourando os minutos que ela prometeu. Como eu disse lá no início para vocês, não existe uma estratégia melhor do que a outra. Cada empresa deve avaliar e verificar qual a que melhor se adequa à situação, ao seu ramo de negócio ou aquilo que ela pretende alcançar.
Ah, a estrutura de Oceano Azul é bacana? É bacana. Só que a empresa precisa avaliar dentro das suas possibilidades se ela tem ou não condições para poder adotar esse tipo de estratégia. Porque não basta eu achar bonito e achar que vai dar resultado. Eu preciso avaliar quais são as minhas possibilidades. Porque, como eu disse anteriormente, o que dá certo em uma empresa nem sempre vai dar certo em outra. Então, não é porque deu certo na empresa X que vai dar certo na empresa Y. Então, cada empresa deve analisar as suas possibilidades e verificar qual destas estratégias melhor se adequa ao rumo que essa organização pretende seguir, tá? Então, o que nós precisamos saber aqui da aula de hoje são quais são os tipos de estratégias existentes e ter uma noção básica aí do que cada uma delas significa. Até mesmo porque, como eu tenho dito, o planejamento estratégico ele é basicamente a função do administrador. No entanto, por que vocês, enquanto contadores, precisam ter conhecimento? Primeiro, porque pode ser que vocês se encontrem em uma situação na qual vocês serão gestores do próprio escritório de vocês, e daí vocês precisarão desenvolver habilidades relacionadas à gestão de um negócio, mas também e principalmente porque vocês são o principal braço de toda e qualquer empresa. E para mim ser um suporte que vai dar de fato base para essa organização, eu preciso ter conhecimento de como as coisas funcionam. E o planejamento estratégico é um excelente direcionamento para toda e qualquer organização, tá bom? Beijo, na próxima aula nós continuamos. Na aula de hoje o objetivo é que nós tenhamos conhecimento aí de quais são os tipos de estratégia existentes. Beijo!